O cineasta Sergio Leone certa vez explicou por que Clint Eastwood era o ator perfeito para seus filmes. A atuação de Eastwood como um cowboy, disse ele, só tinha duas expressões, com chapéu e sem chapéu. Isso pode soar como uma crítica, ou até como uma zombaria. Mas Leone precisava de um herói que apresenta-se uma máscara ao público. E em Eastwood, ele encontrou alguém que fazia isso naturalmente como parte de seu estilo de atuação. Pelo menos 8 atores diferentes de Henry Fonda a Steve Reeves recusaram o papel do forasteiro sem nome que destrói uma cidade inteira do Velho Oeste por um punhado de dólares em 1964. Sem opções melhores, Leone contratou um ator de cinema inexperiente que possuía uma gama extremamente limitada de expressões faciais e vocais. E isso acabou sendo exatamente o que ele precisava. Mas algumas pessoas acham que isso é uma atuação horrível. O ator Ray Liotta deixou todos em silêncio absoluto ao afirmar, em um talk show, que Clint Eastwood era o ator mais superestimado de sua geração. Mas Liotta foi além. Quando insinuaram que ele estaria errado, se virou para a plateia e disse, eu não dou a mínima. 90s. As an actor? As an actor. Yeah. Clint Eastwood, probably. Okay, Clint Eastwood. Interesting. Name your favorite? I don't give a Mesmo assim, é difícil criticar Eastwood porque esse estilo frio de atuação se tornou incrivelmente comum nos anos seguintes. Sua persona distante e sem emoção na tela serviu de modelo para inúmeros heróis e vilões. Basta lembrar de todos aqueles filmes de Arnold Schwarzenegger, em que os diálogos ficaram famosos justamente por serem ditos de forma totalmente mecânica. Ou então de Anton Chigurh em Onde os Fracos Não Têm Vez, uma atuação elogiada por especialistas por retratar de forma autêntica um psicopata. Ou ainda Bryan Cranston em Breaking Bad, que foi se tornando cada vez mais frio e distante a cada nova temporada. Após Eastwood, esse mesmo modelo passou a funcionar tanto para heróis quanto para vilões. Um exemplo extremo disso é o Exterminador do Futuro 2, onde tanto o mocinho, Schwarzenegger, quanto o vilão, o robô assassino T-1000, disputam para ver quem consegue manter a expressão mais impassível. Mas o vilão definitivo desse estilo continua sendo Darth Vader. Eastwood tinha um rosto que parecia uma máscara, segundo Leone, mas Darth Vader usa uma máscara literal. Você não apenas não vê seu rosto, como também não ouve sua voz natural, ela é processada para soar o mais inumana possível. Clint Eastwood, por sua vez, continuou explorando variações desse tipo de personagem e faturando milhões de dólares com isso. Nos filmes que definiram sua carreira, Dirty Harry, ele mostrou que não precisava de chapéu de cowboy para explorar esse clichê ainda que tenha repetido o truque de usar todas as 6 balas, tão eficaz na cena final de Por um Punhado de Dólares. Não, Eastwood não inventou a atuação impassível ou inexpressivo, em Rebelde Sem Causa, de James Dean ou no James Bond de Sean Connery. Mas ambos parecem quase eufóricos se comparados à postura fria e rígida de Eastwood. Eu chamo isso de homem sem personalidade e é quase sempre um homem. Quando psicólogos estudaram esse tipo de personagem, identificaram 126 personagens desse tipo no cinema, e apenas 21 eram mulheres. Então vamos dar o devido crédito a Glenn Close, em Atração Fatal, e Sharon Stone, em Instinto Selvagem. Mas elas são largamente superadas em número por psicopatas masculinos do cinema com personalidades achatadas, como Kevin Spacey, em Os Suspeitos, Daniel Day-Lewis, em Gangues de Nova York, ou Anthony Hopkins, em O Silêncio dos Inocentes, como Hannibal Lecter. Às vezes, esses personagens são literalmente máquinas, como em O Exterminador do Futuro, Robocop ou 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas mesmo quando são de carne e osso, mantêm elementos robóticos evidentes. Em apenas 60 anos, esse tipo de personalidade perturbadora passou do Bates Motel para a sala do CEO. É perturbador o quanto a cultura pop se apaixonou por essas figuras mecânicas. Mas pior ainda, no mundo da personalidade zero, todos os valores morais tornam-se irrelevantes. Isso já era verdade na estreia de Eastwood como Forasteiro Sem Nome em 1964. Ele realiza 2 atos bons ao longo do filme, mas ao custo de matar, direta ou indiretamente, a maior parte dos cidadãos ao longo de 90 minutos macabros. Que história bizarra para se contar! E isso levanta perguntas óbvias. De onde veio esse tipo de personalidade? E como ele se tornou tão popular? Os cineastas não inventaram essas pessoas distantes e sem emoções. 4 anos antes de Buster Keaton ser descrito, pela primeira vez, como um comediante impassível,
O psiquiatra suíço Eugen Bleuler identificou o afeto de personalidade achatada. Essa síndrome está associada à frieza emocional, ao distanciamento e à indiferença. Mas as aparências podem enganar às vezes. Essas pessoas sentem emoções intensas, mas não demonstram nenhum sinal visível disso. Não é coincidência que Bleuler também tenha criado os termos ambivalência, como autismo e esquizofrenia. Uma personalidade achatada pode ser um sintoma dessas condições, assim como de depressão, estresse pós-traumático e danos cerebrais, entre outras causas. É curioso como isso acabou se tornando a personalidade padrão de tantos heróis da cultura pop. Mas a cultura pop chegou tarde ao jogo, a literatura culta e a filosofia abraçaram primeiro esses personagens apáticos. Na verdade, o tipo de persona de Clint Eastwood está por toda parte nos romances existenciais europeus do início do século XX, Sartre, Céline, Gide, etc. Robert Musil lançou as bases para esse novo tipo de personagem em Um Homem Sem Qualidades, obra que ele começou a escrever em 1921 e continuou trabalhando até sua morte em 1942. Seu protagonista, Ulrich, se perde nas ideologias confusas do início do século XX e nunca encontra um centro em sua vida. E no mesmo ano da morte de Musil, Albert Camus criou um protótipo quase idêntico ao personagem de Clint Eastwood em seu romance O Estrangeiro. Assim como O Estranho Sem Nome de Por um Punhado de Dólares, o personagem título de Camus, Meursault, nos inquieta com sua passividade patológica e apatia. O livro começa com o relato de sua total indiferença à morte da mãe, até que ele explode em violência assassina poucos dias depois. É bastante apropriado que Sergio Leone inicialmente tenha planejado chamar seu filme de Um Magnífico Estranho, um título que nos remete ao perturbador romance de Camus. Apesar da ambientação no Velho Oeste, o tipo de personagem é essencialmente europeu e modernista. As pessoas que inventaram o gênero do cowboy na ficção e no cinema jamais reconheceriam esses protagonistas apáticos e despersonalizados. Seus heróis eram cheios de romantismo e idealismo. Não é exagero dizer que Sergio Leone ensinou a Hollywood as glórias da psicopatologia. Os americanos precisaram de europeus decadentes para abrir o caminho. Éramos otimistas demais. Mas eles tinham visto o mal, de perto e pessoalmente. E tinham histórias para contar. Alfred Hitchcock, ele próprio um emigrado, foi a única outra fonte influente desse tipo de personagem nos filmes de Hollywood. Mas Hitchcock recorria a psicóticos para provocar horror e repulsa, não para conquistar o público. E até Hitchcock conhecia as raízes filosóficas europeias desse estilo de personalidade. Em sua subestimada obra-prima Festim Diabólico de 1948, ele até introduz um professor nihilista de influência nietzschiana, interpretado por ninguém menos que Jimmy Stewart. Ele voltou a esse tipo de personagem em Psicose, 1960, mas, mais uma vez, para provocar horror, não heroísmo. E o público ficou chocado. Mesmo com pouca violência gráfica em cena, o público achou o filme profundamente perturbador, a um nível que o próprio Hitchcock nunca mais igualou, antes ou depois. Então, ao longo de apenas alguns anos, esse psicopata assassino passou de vilão a herói. Quando chegamos a Perseguidor Implacável, 1971, e Desejo de Matar, 1974, ambos estrelados por veteranos dos filmes de Leone, o público já estava aplaudindo e vibrando quando o protagonista sádico e sem expressão cometia assassinatos a sangue frio. E aqui vem a parte mais assustadora da história. Hoje, todos nós nos tornamos Clint Eastwood. Ok, talvez nem todo mundo. Mas os principais fóruns de debate público nas redes sociais estão cheios de pessoas apáticas e sem emoção, que explodem em fúria ao menor sinal de provocação. Nenhum de nós previu isso com a ascensão da internet. Pelo menos, eu não previ nem ouvi ninguém prever os efeitos futuros lá pelos anos 1990. Mas talvez devêssemos ter antecipado isso. Você realmente pode eliminar o contato físico de todas as esferas da sociedade sem causar uma intensa despersonalização. Você realmente pode substituir o mundo humano, vivido, por dados em telas planas sem causar um achatamento comparável dos usuários? Provavelmente não. A degradação completa que nos aguarda não ficou totalmente clara até a chegada de 1. As redes sociais, 2. O smartphone. Mas a ascensão rápida dessas duas tecnologias interativas transformou muitos de nós em personagens dissocializados e isolados, quase idênticos aos retratados por Albert Camus e Sergio Leone. É pura coincidência que esse mesmo tipo de personalidade agora comande o Vale do Silício. Basta dar uma olhada em Elon Musk,
Tim Cook, Peter Thiel, Mark Zuckerberg e outros que controlam a agenda tecnológica hoje. Talvez eles não atirem em pessoas como Clint Eastwood, mas eles têm essa mesma postura distante e impessoal. Você pode até ler isso nas suas expressões faciais, ou, melhor dizendo, na relativa falta de expressividade no rosto e no olhar. Assim, em apenas 60 anos, esse tipo de personalidade perturbadora foi do motel Bates para a sala do CEO. Esse fato perturbador merece mais atenção do que tem recebido. Podemos realmente nos surpreender quando esses mesmos líderes tecnológicos querem que sejamos controlados por inteligências artificiais, robôs e outras formas desumanizadas de inteligência. De forma alguma. Esse é o próximo passo óbvio no processo. Como todos os criadores, eles fazem suas criações à sua própria imagem. E como Clint Eastwood por um punhado de dólares, eles podem destruir a cidade toda. Mas então eles simplesmente seguem para a sequência e outro pagamento. Em ambos os casos, isso merece o mesmo título, por uns dólares a mais. Um artista ficaria horrorizado com isso. Mas o último líder tecnológico que agiu como um artista foi Steve Jobs. Agora temos alguns tipos Schwarzenegger na sala de executivos. Então, é claro, eles querem preencher nosso mundo com Skynet e exterminadores. A atuação deles como exterminadores começará com a eliminação dos nossos empregos, usando a inteligência artificial. E seremos sortudos se isso for a única coisa que destruírem. Mas, não precisamos viver dessa maneira. Não há nenhuma lei que nos obrigue a entregar todas as esferas da vida humana à tecnocracia para sua rotina de Dirty Harry. Eles podem se exibir pelo escritório o quanto quiserem, dizendo pode ir em frente, idiota, faça o meu dia. Mas não somos obrigados a aplaudir, ou mesmo a participar. E caso você não tenha notado, o histórico deles é bastante desastroso. Tudo o que tocaram com sua tecnologia despersonalizada e desensibilizada foi degradado pela sua participação, especialmente escolas e jovens. Pelos meus cálculos, eles já usaram todas as suas balas, e não devemos dar a eles uma chance de recarregar. Nós merecemos algo melhor. Mas não conseguiremos isso até pararmos de deixar os imitadores de Clint Eastwood comandarem o espetáculo. E isso significa mais do que apenas celebrar o humanismo, a criatividade, a imaginação, os princípios éticos, a espiritualidade e as artes, o que realmente devemos fazer, sem sombra de dúvida, mas, na verdade, incorporar esses ingredientes valiosos nas esferas de poder onde as decisões são tomadas e os destinos são determinados. Isso é mesmo possível. Talvez eu devesse ser pessimista. Mas, não sou. Uma grande mudança está acontecendo. Mesmo nos últimos 12 a 18 meses, o tom cultural começou a mudar. Essa reação contra a ética de Dirty Harry começou nas periferias, mas agora se tornou mainstream com uma velocidade extraordinária. As pessoas não confiam na tecnocracia. Elas não querem ser governadas pela inteligência artificial. Não querem que seu médico, chefe ou colega de trabalho seja substituído por um robô ou seu emprego, ou seu cônjuge. Elas nem querem lidar com robôs no atendimento ao cliente ou em situações de baixo nível. Elas estão cansadas. Você pode até ouvir isso no telefone, quando as pessoas gritam de volta para a máquina. Por favor, deixe-me falar com uma pessoa. Estamos dizendo isso cada vez mais frequentemente hoje em dia. Em determinado momento, as pessoas não aguentarão mais. Estamos próximos desse ponto de inflexão agora. Eu previ em outro lugar que essa rebelião se parecerá, de muitas maneiras, com o movimento romântico que reagiu contra o exagero racionalista da Revolução Industrial no início do século XIX. Vale a pena notar que os românticos não se livraram das fábricas, mas restringiram os excessos desumanizantes, empurrando gradualmente contra o trabalho infantil, a escravidão, as condições inseguras, as jornadas excessivas e outros abusos. O resultado eventual foi uma domesticação dos negócios pelo humanismo. A mudança foi tão enorme que o trabalho nas fábricas agora é visto como um bom emprego na maioria dos países. Agora precisamos restringir a tecnologia da mesma forma que nossos ancestrais reformaram as fábricas. E isso significa colocar um freio nos nossos líderes tecnológicos, que são a fonte imediata dos nossos problemas com Clint Eastwood. Ok, talvez haja um lugar para Dirty Harry, Anton Chigurh ou robôs assassinos em nossos filmes e histórias. Mas não os queremos em nossas vidas. E certamente não os queremos no escritório do CEO tomando todas as decisões. Então, podemos estar começando esse novo movimento romântico no nível da base. Mas o sinal definitivo de seu sucesso será mudanças no topo.
E quanto mais rápido isso acontecer, melhor.